Som. Bom dia, família IAP do Parque. Vocês estão bem? Então tá bom. Bom dia para você que está vendo a gente também. Espero que Deus esteja aí com você. Muito obrigado por mais uma vez permitir que a gente compartilhe aqui a palavra do Senhor, o que Deus tem falado aos nossos corações. Irmãos, podem sentar? Já já a gente faz uma leitura bíblica. Geralmente, quando o pastor convida a gente para pregar, ele dá um tema só. Ó, prega sobre amizade, sei lá, inclusive obrigado pelo convite. Prega sobre isso aí. Dessa vez o pastor foi mais direto. Ele falou, você vai pregar sobre esse tema aqui, nesse texto aqui. Falei, opa, temos aí um interesse especial nesse texto. E a gente vai falar especialmente do quê? Da casa que Jesus entrou, e é a casa de Jairo. Se você tiver aí mais de meia hora de crente, você deve saber de quem eu estou falando. Na entrada de Jesus na casa de Jairo. Só que, esse relato de Jesus entrando na casa de Jairo, ele é contado também nos outros dois evangelhos. A gente vai centralizar aqui mais ou menos em Lucas, no capítulo 8. Mas não só Lucas. Mateus, lá no capítulo 9, vai tratar desse tema também. E Marcos, também no capítulo 5, vai tratar desse tema, que é Jesus indo ao encontro da filha de Jairo. E é bem interessante, quando eu estava estudando para a mensagem, e você faz essa leitura paralela em todos os evangelhos onde acontece o relato. Porque a gente acredita que os homens de Deus foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras. Todos eles tiveram a inspiração divina para escrever o que tem aqui nesse livro. Não foi algo inventado, criado por eles. Mas Deus, o Espírito Santo, inspirou os homens aqui a escreverem a mensagem de Deus aqui. Então, tudo que está aqui foi escrito, inspirado por Deus. Para que nós cheguemos ao conhecimento de Deus, para que nós cheguemos ao conhecimento da salvação e da obra redentora. Mas, embora Deus tenha inspirado cada um dos autores, cada um dos escritores, a gente sabe também que, de alguma forma, Deus preservou a personalidade de cada um escritor. Deus preservou as características daqueles que estavam escrevendo. Então, o estilo da escrita, a forma como fala, a entonação, a ênfase, isso foi preservado em cada um dos autores. Tanto que Mateus, Marcos e Lucas, eles são entendidos como os livros sinóticos, os evangelhos sinóticos, que significa o quê? Que eles têm o mesmo ponto de vista, praticamente. A ideia deles é mais ou menos a mesma. Já João destoa bastante. Mas mesmo nos livros sinóticos, que têm o mesmo ponto de vista, cada um fala de uma peculiaridade diferente. Cada um emprega ali a sua personalidade ali no texto. E quando a gente lê essa passagem nos três evangelhos, a minha impressão é de que Mateus está contando a história para um homem, porque ele não dá muitos detalhes. O homem não se preocupa com detalhes. Quem conta alguma coisa para o homem sabe disso. Chegar para Mateus e perguntar para ele, como é que foi o milagre lá da mulher lá? Ah, tocou em Jesus e curou. Mateus é simples. Já Marcos e Lucas parece que estão contando para uma mulher, porque a mulher gosta de detalhes. Né? Você chegar para uma mulher e falar assim, a mulher perguntar para você, como é que foi a cura da mulher lá? Ah, Jesus curou. Mas como curou? Onde curou? Onde ele estava? Onde ele tocou? Como é que ela chegou? O que aconteceu depois? Mulher gosta de detalhe, né? Homem é chato. Mas, então você percebe essas características muito distintas em cada um dos autores, contando esse relato. Tanto que cada um, você vai encontrar evangelho que foi direcionado para gentio, você vai encontrar evangelho que foi direcionado para judeu.
Você vai encontrar evangélico que a temática é Jesus sendo rei, Jesus sendo Messias. Você vai encontrar temática no evangelho dizendo que Jesus é o servo sofredor. Então, cada um tem sua peculiaridade. Mas uma coisa é comum nos 3 evangelhos. E é uma coisa que só acontece no relato destes milagres aqui. O que acontece? Os 3 evangelistas, eles colocam um milagre embutido em outro milagre. Dentro do contexto do milagre de Jairo, de tudo que Deus fez na casa de Jairo, dentro desse contexto, existe um outro milagre, que é o milagre da mulher que sofria por uma doença há 12 anos. Então, embora o pastor tenha direcionado bastante aqui o tema da mensagem, eu vou também falar um pouco sobre a mulher, porque ela está inserida aqui nesse contexto. E para isso, eu vou pedir para os irmãos, pode ser sentado mesmo? São muitos versículos, tá? Não vou ler todos, não, mas abre aí o Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Não é tão difícil aí de achar. E aí eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, aí, o seu aplicativo aí aberto, porque a gente vai ler algumas outras passagens aqui. Em especial, eu quero ler capítulo 8 de Lucas, versículos 40 até o 42, que diz assim, em nome de Jesus. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos seus pés, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Amém? Vou fazer uma oração? Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado por mais esse momento aqui, Senhor. Muito obrigado pelo dia santo do Senhor, que estamos aqui para compartilhar a Tua palavra, para falar um pouco a respeito das Escrituras, aprender um pouco mais de Ti, Senhor. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor fale com o seu povo, fale com quem está em casa, Senhor, apesar dos meus erros, das minhas falhas e dos meus pecados. Que o Senhor mande uma palavra diretamente de Ti aos corações que estão ouvindo aqui e que cause regeneração, transformação e mudança de vida. Fala aqui, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um dos seus filhos. Isso é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Qual que é o contexto aqui desse cenário? Jesus tinha acabado de chegar nessa localidade, nessa região. Ele estava em outro lugar e acabou de chegar nesse contexto aqui, nessa região aqui. E o que aconteceu aqui? Quando ele chega nessa região, parece que as multidões estão eufóricas. Está todo mundo aflito querendo se aproximar de Jesus. Está todo mundo ali em júbilo, em alvoroço, querendo chegar próximo de Cristo, querendo se aproximar de Jesus. Todos estão ali, querendo encontrar com Ele. No meio dessa multidão toda, tem gente de todo tipo, tem gente de toda espécie, tem gente de toda a esfera social, tem gente religiosa, não muito religiosa, tem gente que acreditava, tinha gente que duvidava, tinha um monte de gente ali em volta de Jesus, apertando, tocando, querendo alguma coisa. Dentre essas pessoas aqui, eu imagino que tivessem aquelas pessoas que só queriam resolver algum problema, que só estavam atrás do Jesus resolvedor de problemas, que queriam algo específico de Cristo, alguma coisa, nada muito relacional, eu só quero resolver esse problema, eu só quero que Ele resolva essa área da minha vida e depois eu vou embora. Algumas pessoas que não queriam muito compromisso com Ele, que queriam apenas um Jesus que resolve os meus problemas, que é muito comum hoje no meio cristão. Mas não só isso. Dentro desse povo todo, também tinha os discípulos de Jesus. Aqueles que o próprio Cristo escolheu para acompanhar Ele durante a sua trajetória, durante a sua missão, durante o seu ministério de 3 anos. Dentro desse círculo mais fechado, estava também o círculo ainda mais fechado, que era Pedro, Tiago e João, com relacionamento íntimo ali com Cristo. Além desses, tinha também, imagino eu, parte dos religiosos, parte dos doutores da lei,
aqueles que eram ligados ao judaísmo estavam ali presentes, atentos às palavras de Cristo, aos atos de Cristo, e talvez pensando em pegar alguma coisa dele, pegar uma escorregada de Cristo para poder levar ele até o Sinédrio, até o Império, e conseguir pôr fim àquilo tudo. Porque tinham Jesus como um agitador, tinham Jesus como um herege, como um transgressor da lei. E óbvio, tinha também muita gente ali que só estava curiosa para saber o que ia acontecer. Porque Jesus era um popstar na época, Jesus era alguém popular na época. Então tinha também essa parte dos curiosos que só estavam querendo ali atrás da movimentação. Mas é muito interessante que no meio dessa multidão inteira, desse mundaréu de gente, o evangelho vai centralizar em duas pessoas específicas. Em duas súplicas muito específicas feitas para Jesus ali. Dessas duas pessoas, a gente pode entender que elas chegaram a Cristo da mesma forma. Elas não conseguiam resolver os problemas que elas afligiam. Elas estavam em uma situação que elas não poderiam fazer nada por si mesmas. Elas já tinham feito tudo o que elas podiam para conseguir resolver os seus problemas, dar fim ao seu sofrimento. Mas nenhuma delas duas, conseguiu resolver essa questão. Você tinha a mulher que há 12 anos sofria de uma doença. E você tinha um homem, Jairo, que a sua filha estava à beira da morte. Essa é a inevitabilidade da vida. Os problemas e as dificuldades que acometem a todo mundo. E algumas delas não são solucionáveis, ou pelo menos não são de fácil solução. Aquelas duas pessoas viram Cristo como sua última alternativa. Como a última chance de resolver o seu problema. Era só nele que elas acreditavam. Não tinha mais nada que elas pudessem fazer por si mesmas. Uma estava com a filha à beira da morte. A outra sofria de uma doença já há 12 anos. O texto começa falando primeiro de Jairo. E quem que era Jairo? Marcos e Lucas vão dizer que Jairo era um dos chefes da sinagoga, ou o chefe da sinagoga local, dali daquela região. Mateus vai dizer que Jairo era o dirigente da sinagoga, ou pelo menos um dos dirigentes da sinagoga. E o que é isso? O que é um chefe da sinagoga? Alguém que manda e desmanda? Não exatamente. O chefe da sinagoga era o camarada responsável pela liturgia, pelo culto judeu. Era ele, trazendo aqui para a nossa realidade, seria o chefe da sinagoga, o chefe aqui da IAB do Parque, que ia definir quem faria a leitura, quem faria a direção, quem queria pregar, quais os temas seriam debatidos. Essa era a responsabilidade do chefe da sinagoga, que era Jairo. E Jairo era alguém conhecido pelas pessoas que estavam ali, porque Jairo era dirigente de uma sinagoga local. Ele não era alguém alheio, ele não era um comum no meio do povão. Não, Jairo era alguém que tinha uma posição social importante naquela cultura. Dentro daquele contexto em que a cultura e a sociedade giravam em torno do templo, em torno da religião judaica, Jairo era alguém importante. Jairo era alguém que tinha nome, que inclusive é citado o seu nome em 2 dos evangelhos. O nome dele era Jairo, ele era conhecido. Era conhecido não só do povo, mas pela elite judaica daquela época. Muito provavelmente os doutores da lei, os fariseus que estavam ali, conheciam e sabiam quem era Jairo. Jairo tinha religião, Jairo tinha uma igreja para ir, tinha uma igreja para frequentar, Jairo tinha família, Jairo tinha casa, Jairo tinha posse. Jairo tinha um lugar na mesa dos principais da religião judaica. Jairo era alguém. Jairo era alguém conhecido. Só que ele se vê num problema e numa dificuldade que ele abandona tudo o que ele pensava, tudo o que ele era, tudo o que ele acreditava e corre em direção a Jesus. Nada mais importa para Jairo. Ele deixa a sua família, ele deixa a sua casa, ele deixa a sua filha prestes a morrer, porque a única coisa, a sua única esperança é o Cristo.
Eu vou pedir para você abrir no livro de Marcos. A gente estava em Lucas, volta um pouquinho. No capítulo 5, a gente vai ler o versículo 22, 23 e 24. Eu falei e eu não abri. Marcos 5, 22, 23 e 24. Jesus, naquele contexto ali, né, foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava, apertando-o de todos os lados. Toda vez que eu me deparo com o sofrimento de uma criança, é uma coisa que mexe muito comigo. É uma coisa que me abala muito. Toda vez que eu vejo relato, às vezes a Patrícia fala, tem um negócio aqui com uma criança, eu peço para nem ver. Eu não gosto. Tudo que envolve criança, sofrimento de criança, é uma coisa que mexe muito comigo. Eu imagino o estado de Jairo. Eu imagino como que ele estava aqui, vendo sua filha prestes a morrer. Eu imagino como que ele estava aqui. É a mesma coisa quando eu vejo o relato de Abraão levando Isaac para ser sacrificado, e aí Isaac vai falar alguma coisa com Abraão, e o texto diz que prontamente Abraão se volta para Isaac, porque podia ser os últimos tempos. Podia ser o último momento que ele tinha um contato com Isaac, com o seu filho, o filho da promessa. Imagina como o coração dele estava naquele momento. Eu imagino que Abraão cria que Deus faria alguma coisa. Assim como Jairo cria que Jesus podia fazer alguma coisa. Mas imagine a aflição, o sofrimento, a angústia de saber que você deixou uma filha, que quando você voltar, pode ser que ela já tenha morrido. Que quando você voltar, sua filha pode ser que não esteja mais lá. Que quando você voltar, acabou. Foi a última vez que você falou com ela. Foi a última vez que você teve contato com ela. Quando você voltar, pode ser que tudo tenha acabado. E é por isso que Jairo se joga aos pés de Jesus e suplica, e insiste para que ele vá com ele. Pensa comigo. O ato de Jairo pode ocasionar a sua exclusão do judaísmo. Os líderes do povo judeu achavam que Jesus era um herético. Achavam que Jesus era um agitador, um transgressor da lei, um transgressor do sábado. Mas Jairo não se importa com nada. Porque o que ele quer é o quê? A cura para sua filha de 12 anos que está moribunda à beira da morte. E aí Jairo se prostra e suplica e insiste. Senhor, se o senhor não for, já era. Se o senhor não for, não tem solução. Se o senhor não for comigo, acabou. O texto não diz, assim como diz sobre a mulher, mas eu imagino que Jairo tenha gasto também com médicos, tenha levado ela para médicos, tenha se socorrido à medicina, tenha se socorrido a rezas, a orações, mas nada adiantou. Jesus, é a última alternativa que eu tenho a você. Por favor, vai comigo. Impõe suas mãos sobre elas para que ela viva, porque senão ela vai morrer. Jairo consegue. Jesus se compadece. Jesus tem compaixão por Jairo e fala, vamos. Eu vou com você. Só que daí a gente tem o milagre dentro do milagre. Quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, as multidões continuam apertando, continuam com ele, continuam querendo alguma coisa de Jesus. E de repente, vem uma mulher, que o texto sequer diz o nome dela, e ela diz assim, se eu somente tocar, eu serei curada. Aquela mulher já tinha feito de tudo. Ela já tinha gasto com o médico, ela já tinha, imagino, rezado, orado, buscado de tudo, e nada resolveu o seu problema que a afligia durante 12 anos. E ela diz, se talvez eu somente tocar, eu serei curada. E aí, é muito importante a gente entender o contexto dessa mulher. Ela sofria de fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia. Segundo a legislação judaica, isso não era só uma doença. Isso excluía a mulher do convívio social. Isso excluía a mulher
do templo, isso excluía a mulher do culto. Ela estava impura cerimonialmente durante 12 anos. E você pensar que nesse contexto, alguém que está impura para o culto, para a celebração, para a sinagoga, para o templo, é alguém que está longe de Deus durante 12 anos. As poucas coisas no judaísmo que trazem tamanha desgraça, tamanho afastamento e isolamento, é a lepra e tocar em um morto. Aquela mulher estava impura cerimonialmente. Não só isso. Quem aquela mulher tocasse se tornava impuro. Se aquela mulher se deitasse numa cama, a cama era impura. Se ela sentasse numa cadeira, a cadeira era impura. A impureza cerimonial foi sua companheira, foi a sua vida, foi a sua aliada durante 12 anos. Durante 12 anos aquela mulher não pôde ter contato, não pôde ter relação, não pôde estar junto com alguém, não pôde participar do culto, da cerimônia. Durante 12 anos ela passou impura, sem poder ter contato com ninguém. Se ela tivesse casado e depois do casamento tivesse contraído essa doença, o homem teria o direito de se divorciar dela. Ela não tinha ninguém. Ela não tem nem nome no texto. O evangelho apócrifo de Nicodemos vai chamar essa mulher de Berenice. Há alguns relatos dentro da tradição cristã sobre essa mulher aqui. Eusébio de Cesareia vai dizer que teve uma mulher que sofreu de uma doença há 12 anos, foi tocada, tocou Jesus e foi curada, e construiu um templo em homenagem a Jesus. Percebe? A gente sempre entende esse versículo, né, que ela diz assim, que se eu somente tocar, eu serei salva, com um grande ato de fé. E eu não digo que não é. É óbvio que essa mulher tinha fé. Mas não é só isso. Quando você vai no detalhe e percebe que ela era impura, aquela mulher não poderia estar ali. Ela não vai escondida no meio de todo mundo, sem chamar a atenção de ninguém, para tocar em Jesus, porque ela não queria um relacionamento, mas é porque ela não poderia ter um relacionamento. As multidões não queriam ela ali. Os judeus, os religiosos, não queriam ela ali. Ela expunha todo mundo à sua impureza. Ela não queria ter um contato visual, um contato com Jesus, de medo de uma represália, de medo de Jesus olhar para ela e falar, você está impura, você não pode me tocar. É por isso que ela chega por trás, é por isso que ela só toca no manto, porque ela sabe que ela está impura, ela tem consciência da sua própria impureza, do que as pessoas poderiam dizer a ela, você é impura, você não pode estar aqui, você não pode estar no nosso meio, você tem que ir para fora. O texto vai dizer que ela toca na borda da orla de Jesus, do manto de Jesus. O que significa isso? Eu ia pedir para abrir, mas vocês acreditam em mim que está escrito isso, né? Então tá bom. No judaísmo, e aí eu posso dizer porque já fui judeu. Hoje lá na escola bíblica, perguntaram para mim assim, você já foi espírita? Eu falei, gente, calma, que absurdo. É por aí também. Pelo menos não nessa vida, estou brincando. Mas, não, nunca fui espírita, tá? Mas já fui judeu praticante. Passei 1 ano estudando judaísmo para poder ser convertido ao judaísmo, ser batizado e praticar o judaísmo. E dentro do judaísmo, aos mais engraçadinhos, na época eu tinha cabelo, então o quipá ficava preso. Tinha uma presilha. E dentro do judaísmo, é comum você usar essa orla que está aqui. Eu usei esse manto que está aqui durante 2 anos. O que é isso? Tudo bem, eu lavava ele, ok? Só para ficar bem claro, tá? O que é esse manto? Ele é como se fosse uma camiseta regata, bem fininha, que ela é usada por debaixo da sua roupa, porque ela tem que estar em contato com a sua pele. Então, ela é usada por debaixo, diariamente, todos os dias. Nas 4 pontas desse manto, esse manto se chama talit. Esse pequenininho, geralmente o grande que vocês veem judeu usando é o talit gadol, que é o grandão que eles usam para reza. Esse talit para uso diário é o talit katan. É um pequenininho que você quase não vê. Na borda da orla dele, dos 4 cantos, tem franjas. Essas franjas são justamente para que o judeu se lembre dos mandamentos de Deus. É para isso que está lá. Então, todo dia, o judeu veste esse manto, fica com as franjinhas ali penduradas, para que ele tocando ali, vendo, ele se lembre dos mandamentos.
É isso que Jesus está usando. Jesus está usando um manto que nas suas bordas tem as franjas que lembram ele dos mandamentos. Pensa comigo. Aquela mulher foi levada ali justamente por causa da lei. A lei a tornava impura. Ela estava sobre a maldição da lei. A lei farisaica, a lei levítica a tornava impura. Ela estava sob a maldição da lei. Ela chega por trás de Jesus e toca justamente na lembrança da lei. Mas ela surpreendentemente encontra graça. É absurdo. O relato bíblico é algo incrível. Sob o julgamento da lei, sobre a maldição da lei, ela encontra o Cristo, toca literalmente na lei e encontra a graça de Cristo. Nada mais poderia ser mais impactante para ela. Nada mais. A lei que julgava, a religião que a condenava, a lei que subjulgava, foi o aio que levou ela até Cristo. É literalmente Gálatas 3. A lei vai olhar para você e falar, você está em pecado. Você está sobre a maldição da lei. E deixa eu te falar uma coisa, não há nada que eu possa fazer por você, apenas te condenar. Mas a lei, ela pega pela mão e ela leva até Cristo. Porque Ele pode. O termo usado por Paulo aos Gálatas de aio significa literalmente conduzir uma criança pela mão. Essa é o papel da lei. Esse é o papel da lei. É quando ninguém, quando nada pode fazer alguma coisa por você, então ela te aponta para Cristo, porque é Ele quem pode. O texto vai dizer que a mulher que sofria há 12 anos foi imediatamente curada. Ela foi imediatamente liberta pelo toque de Cristo. 12 anos gastando com o médico, 12 anos impura, 12 anos enferma, mas agora você é filha. Agora você não está mais sozinha. Agora você faz parte da minha família. Agora você é filha. No texto você não tem nem nome, mas para mim, para Jesus, você é filha. 12 anos sofrendo. E aí, nessa transição, porque ela já conseguiu o que ela queria. Ela já foi curada. Ela já está indo embora. Para ela, resolveu. Ah, cara, mas não para Jesus. Nessa transição, eu acho isso incrível. Jesus olha assim na multidão e fala, alguém me tocou. Aí Pedro, não podia ser outra pessoa, e o texto diz que Pedro pondera. Eu não consigo nem ver Pedro ponderando. Não é o tipo de coisa que Pedro faz. Não, peraí, senhor, deixa eu ponderar aqui. Eu acho que... Não. Pedro diz, senhor, tem um monte de gente te tocando, você vai perguntar quem te tocou? Você está de brincadeira. Não, Pedro. A cura precisa ser completa. Não foi ainda. Você acha que foi, mas não foi ainda. Cadê essa mulher? Ela não tinha como se esconder, ela se revela para Jesus, e aí o texto vai dizer que ela conta tudo para Jesus. Porque a cura daquela mulher não era só física. Deus não se interessa apenas pelos seus problemas físicos, financeiros e emocionais. Sim, Ele se preocupa com isso, óbvio. Ele curou a mulher, é óbvio. Mas Cristo quer dar a cura completa. Cristo quer dar a cura para a alma. Cristo quer fazer de você, que talvez não tenha nome, filho e filha do Pai. Cristo chega para aquela mulher e seus problemas não se resolveram ainda, mas eu tenho algo que é muito melhor, algo que é muito maior, algo que ecoa durante toda a eternidade. Hoje você é filha. Durante 12 anos você foi excluída, durante 12 anos você não era ninguém, durante 12 anos você era impura. Ei, mas deixa eu te falar, eu me fiz de impuro por você. Eu me fiz de pecado por você. Eu levei em mim as suas transgressões para que você seja filha. Há um lugar na cruz para todos esses problemas. Há um lugar na cruz de Cristo para a minha solidão. Há um lugar na cruz de Cristo para os meus pecados, para o meu desespero. Ele desceu da sua glória. Ele se viu longe do Pai para que nós nunca mais tivéssemos que estar longe do Pai. Não, agora você é filha. Não importa
Não importa se você passou 12 anos longe, 10, 15, 20, 35 anos longe. Deus te chama de filho. Esse é o dia aceitável para o Senhor em que nenhuma impureza conta, nenhuma impureza é suficiente para afastar o poder do sangue de Cristo. E aqui vai a interpretação correta. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei alvos como a neve, brancos como a lã. Não importa o que você fez, não importa. Se você chegar a Cristo, mesmo que seja através da lei, mesmo que seja através da religião, tem graça para você. E aí o texto continua. E essa transição é legal porque entre a cura da mulher e Jesus continuar o caminho dele com Jairo, é muito legal porque a mulher já tinha sido curada e Jesus podia muito facilmente falar para Jairo, Jairo, vai que tua filha já está curada, tá? Quando você chegar lá, já vai estar tudo bem. Fica tranquilo, fica em paz. Não. Jesus é um Deus que se compadece. Jesus é um Deus que não está ligando só para os seus problemas, Ele está se importando com você. Calma, Jairo, eu sei que a sua aflição é grande, mas eu vou junto com você. Eu vou até a sua casa, eu vou até a sua moradia, eu vou até a sua família, eu vou até a sua filha. Porque eu não estou preocupado aqui com coisas, o que eu me preocupo aqui é com pessoas. O evangelho não é um evangelho de coisas, é um evangelho de gente. Jesus veio salvar indivíduos, famílias, comunidades. Ele poderia ter curado aquela mulher e virado as costas, mas ele vai lá porque ele se preocupa com a pessoa. Ele se compadece, ele tem compaixão pelas pessoas. Ele vai até aquela mulher. Ele vai com Jairo até a casa dele, porque Jairo não é a minha palavra que vai vazia, eu vou com você. Porque Jesus Cristo é o Deus conosco. Jesus Cristo é um Deus presente. Jesus Cristo é o Deus que se compadece, é o Deus que tem compaixão, é o Deus que vai junto, é o Deus que está do teu lado, é o Deus que você vai sim ver a bondade dele na sua vida. Porque Jesus é um Deus que se compadece. E no meio dessa transição aqui, abre aí comigo, já estava em Marcos, se eu não me engano. Marcos capítulo 5, a gente vai ler o versículo 38 até o 42. Na verdade, eu falo para vocês abrir só para eu beber água. Esse é o segredo. 38 até o 42. Vai dizer assim. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou, por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas apenas está dormindo. Todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita, koum, o que significa, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Jairo está caminhando com Jesus. Aí, de repente, vem o mensageiro do apocalipse. Vem o mensageiro do caos. Cara, esquece. Tua filha já morreu. Se você tinha alguma esperança, acabou. Eu penso que Jairo acreditava que Jesus poderia curar a filha dele. Mas enfrentar a morte, não, cara. Não, aí é demais. Ele tinha uma ideia de quem Jesus era. Ele tinha uma ideia de que Jesus se tocasse, se falasse, se chegasse junto, podia curar a filha. Mas salvar ela da morte? Aí não, aí é mais difícil. Nos evangelhos, é relatado pelo menos 4 ressurreições. A gente tem
a viúva de Naim, em Lucas 7, que quando Jesus chega, o filho dela já está indo para ser sepultado. Jesus, mais uma vez, se compadece, se move de compaixão por aquela mulher e fala assim, menino, levanta. E o menino levanta. Essa é a primeira ressurreição. Ele tinha morrido há algum tempo, estava a caminho do sepultamento. A gente tem, em João 11, a ressurreição de Lázaro. Esse, a quem Jesus amava, já tinha morrido há algum tempo. Já tinha morrido há 4 dias. Jesus chega para Lázaro e fala, Lázaro, sai. E alguns comentaristas vão dizer que Jesus disse Lázaro. Porque se ele dissesse só sai, todos os mortos sairiam de seus túmulos ao poder da palavra dele. Então ele diz, Lázaro, vem para fora. Aqui, em Mateus 9, em Lucas 8, em Marcos 5, a gente tem a ressurreição da filha de Jairo, que tinha acabado de morrer, tinha acabado de acontecer. E a outra ressurreição de todos os evangelhos é a do próprio Cristo. Somado esses fatos aqui, o que eu entendo? Não importa o estágio da morte, não importa o efeito da morte, não importa se você está morto há 3 dias, há 4 dias, se você acabou de morrer. Jesus Cristo tem autoridade suprema sobre a morte. Eu sei que tem gente aqui que perdeu efetivamente filho. Tem gente que perdeu mãe, que perdeu pai. Eu mesmo na minha casa, perdi meu irmão. Meus pais perderam 2 filhos. Mas Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Estes não estão mortos, mas dormem. O eufemismo utilizado por Cristo é sobre a perspectiva cristã. Que a morte é passageira. A morte é só por um período. Mas há esperança em Cristo Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Há esperança que todos estes que dormem, que todos esses que aguardam a vinda do Filho de Deus, ressuscitarão no último dia com um corpo glorioso. Há esperança para a casa de Jairo, há esperança para a sua casa. Aqueles que morreram em Cristo Jesus estão dormindo, porque hão de ressuscitar no último dia, para estar com Ele e nunca mais se separar. Por quê? Porque Ele foi preparar lugar. Para que onde Ele esteja, estejamos todos nós com Ele. Jesus foi preparar lugar e volta para nos buscar. Eu não poderia deixar de fazer uma menção honrosa. Acho que é a Stephanie que está ali, né? Se ela puder colocar. Cara. Ontem foi dia 19. Ontem o Senhor levou o nosso amado irmão Timothy Keller. Tim Keller, para os mais íntimos. Aos 72 anos, cara, depois de uma luta intensa contra o câncer, o Senhor o levou. Pastor americano, escritor, pregador, pelo que eu li, acho que o pastor Ed e a diaconisa Regina tiveram ele como professor no seminário. Um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Fui impactado já por seus livros e por suas mensagens. Mas a minha menção é que Tim Keller não está morto, cara. Tim Keller apenas dorme, aguardando a ressurreição do último dia. Aguardando o dia em que nós todos louvaremos e engrandeceremos ao nome do Senhor numa cidade santa. Num lugar onde não haverá mais morte, dor nem sofrimento, porque todas as coisas já se passaram e tudo de fato será feito novo. Para encerrar, eu não vou cantar, fiquem tranquilos. Eu não quero 215 pessoas vendo no YouTube. Eu começo a cantar, 215 menos pessoas vendo no YouTube. Mas eu vou recitar aqui uma música, ok? Um hino, já de longa data. Um hino de 1988. Quem é da velha guarda da Adventista, acho que vai conhecer. E diz assim, eu não vou cantar, viu, tal? Fica tranquilo. Além do Rio Azul,
As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Eu espero muito que Deus te abençoe. Que Deus, assim como visitou a casa de Jairo, visite a sua casa aí onde você está. Visite as nossas casas. Que Deus faça da tua casa a morada dele. Que Deus resida na tua casa como um membro da tua família, porque hoje você não é uma mulher sem nome. Hoje você é filho, hoje você é filha, hoje você é aceita na casa do Pai pelos méritos de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.